Vocês viram o caso do desembargador que rasgou a multa na frente do guarda civil e o chamou de analfabeto? Vocês viram o caso de um casal no Rio de Janeiro, onde a mulher se recusa a ser chamada de cidadã e diz: cidadão não, engenheiro civil formado. Vocês viram o caso do policial que pisa no pescoço da mulher e ignora todos os dizeres ao seu redor? O que esses três casos podem nos ensinar sobre relações de poder? Existe uma frase muito conhecida em nosso Brasil que é chamada assim: você sabe com quem está falando? Esta frase, ela tem como pano de fundo, vamos dizer assim, dar uma carteirada, demonstrar quem eu sou por meio do saber conquistado ou por meio da minha estatura política. Nesses três casos mencionados, nós temos cidadãos, nós temos uma autoridade e duas autoridades, vamos dizer. Então, essas pessoas se colocam acima da lei, justamente um por conta do seu saber, que diz engenheiro civil não, cidadão não, engenheiro civil formado. E o outro por conta que é desembargador, se coloca acima da lei e deveria ser justamente o contrário, deveria primar por ela. E estas ações, ainda sem contar o caso do policial que faz aquela ação sobre a mulher, estas ações demonstram que ainda o Brasil está profundamente enraizado por uma certa cordialidade, muito bem descrita por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. O que eu quero dizer com isso, cordialidade? Ela é aquela confusão entre o espaço público e o espaço privado. É aquela noção de falta de ser republicano. Leandro Carnal fez um vídeo sobre isso, demonstrando historicamente, por meio de alguns autores inaugurais na época do Brasil Colônia, que estes observavam que existiam alguns cidadãos aqui que não eram res públicos. O que isso significa? Quer dizer que eles não se colocam como primor à coisa pública. Fazem justamente o contrário. Utilizam este espaço público para fins privados. Veja o caso do desembargador, o que ele fez ao ser notificado com a multa? Pegou o telefone, ligou para o seu amigo e em seguida chamou o guarda de analfabeto. Esse tipo de ação demonstra muito bem a microfísica do poder, do qual Michel Foucault escreveu nos anos 70 em sua primordial obra Microfísica do Poder. O que seria essa microfísica do poder? São poderes espalhados na sociedade. Não é igual como a tradição marxista entende um poder estabelecido por um poder político superior. É justamente o contrário. Esse poder está espalhado nas relações. E essas relações sociais, isso é uma forma resumida que eu estou contando do Foucault. Não vamos aprofundar aqui, o que interessa são esses micropoderes. Essas relações demonstram muito bem que existem alguns cidadãos que não são res públicos e que estão na república para fins privados. Ou como diriam os antigos gregos, eles são idiotes, porque eles não querem cuidar do espaço público, eles querem utilizá-los para fins privados. Esse tipo de comportamento demonstra que ainda é necessário o país e alguns cidadãos, vamos dizer assim, sair daquele estado de minoridade do qual Kant já escreveu na sua primordial obra Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento. O que é sair da minoridade? É sair deste estado, desse tipo de comportamento quase animal e alcançar a razão. Nesse caso aqui do contexto brasileiro, alcançar a razão é saber o lugar onde se está e comportar-se para o bem comum. Pergunto: estes se comportaram para o bem comum? Não. Estes souberam
colocar-se diante da polis da cidade? Não. Que cidadãos são esses que se colocam acima da lei? Será que existem ainda esse tipo de cidadão que se coloca acima da lei e que age com razão? Será que podemos dizer que isso seria uma atitude razoável? Esse tipo de ação que ocorre serve para a gente pensar que é necessário mudar radicalmente a estrutura política do país e não somente a estrutura política, as estruturas comportamentais e que tipo de educação essas pessoas recebem, pois ainda existem seres que se colocam acima do outro e justamente estes que têm educação, saber, cultura adquirida ao longo dos anos deveriam usá-los para ser mais humanos. O saber, ele serve para nos tornar mais humanos e não o seu contrário. Pense sobre isso, pense na República Brasileira e pense sobre esta destruição sistemática, não somente por parte do governo, por parte dos seus integrantes, mas por parte dos cidadãos também. É necessário uma inversão de ordem. E essa inversão de ordem não é somente pelos poderes políticos, parte dos indivíduos e dos cidadãos também.